Se tem uma coisa que você precisa nessa vida para viver ela da melhor forma possível, é de inteligência emocional. E eu percebo que esse é uma das maiores faltas dentro do consultório. As pessoas não sabem lidar com as próprias emoções. E nós vamos falar sobre isso, mas antes eu já quero te pedir para deixar seu like, para acompanhar esse canal, se você ainda não está inscrito, e para deixar o seu sininho ativado, que aí você vai sempre receber notificação toda quarta-feira, 7 horas, quando chegar mais um vídeo aqui para você. Para você entender a importância dessa questão das emoções, é necessário que você compreenda, em primeiro lugar, que as nossas emoções, elas não surgem do nada. Elas não surgem por acaso, nem são aleatórias durante o nosso dia a dia. Na verdade, todas as nossas emoções estão relacionadas a necessidades que a gente sente e elas pedem que a gente se comporte de uma determinada forma. E toda vez que eu ajo de acordo com aquilo que aquela emoção está me pedindo, eu estou agindo com inteligência emocional. Eu vou separar aqui algumas das emoções mais comuns e vou explicar para você normalmente o que elas estão pedindo que você faça. E aí você vai se dar conta do tanto de vezes que você agiu de uma maneira completamente diferente do que as emoções estavam te solicitando. E é por isso que você não estava resolvendo as questões, porque você estava faltando com inteligência emocional. E para a gente começar a falar sobre as emoções, eu preciso que você entenda que cada uma delas são acompanhadas de reações fisiológicas, que são todas as coisas que acontecem aí dentro do seu corpo, que elas vão caracterizar a emoção que você está sentindo. Top 1 das emoções, a raiva, e a mais injustiçada e a mais mal compreendida. Dentro da emoção da raiva, surge aí em você o aumento da frequência cardíaca e da pressão sanguínea, uma certa tensão muscular, o aumento daquela adrenalina, ou seja, dá aquele aumento de energia absurda para que você reaja de uma determinada forma, para que você responda lutando, fugindo ou preparando seu corpo para enfrentar ou resolver um problema que está te causando raiva. Porque, na verdade, a raiva surge diante de situações onde você percebe uma injustiça com você ou com a outra pessoa. Então, a raiva te dá aquela energia absurda para você resolver esse problema. E o que a maioria das pessoas fazem? Elas quebram coisas, batem portas, chutam paredes, brigam com os outros, xinga, grita, se descabela e acha que isso é a raiva, lidar com a raiva, mas não. Isso é agir totalmente desprovido de inteligência. O que você precisa fazer é concentrar toda aquela energia da raiva para a resolução de um problema. Por isso que dizem que a raiva é revolucionária. Segunda emoção, também muito injustiçada e mal compreendida, a tristeza. Dentro do nosso corpo, quando você sente tristeza, acontece coisas como o choro, aquela sensação de aperto no peito, fadiga, falta de energia, desânimo, redução da vontade de fazer as suas atividades do dia a dia. E essas reações, elas indicam uma necessidade de buscar conforto, de buscar um refúgio, um apoio, uma aceitação, de ficar ali no cantinho. Então, diferente da raiva, que ela te dá muita energia para você ir atrás de resolver as paradas, a tristeza é o contrário. Ela te deixa mais quietinha ali para você parar e pensar naquilo que você está sentindo, porque a gente sente tristeza quando algo acontece de um jeito que nos decepciona, de um jeito que não é aquilo que a gente esperava. Então eu preciso parar e refletir sobre o que aconteceu. O que a maioria das pessoas fazem? Elas evitam sentir a tristeza porque acha que ficar triste é uma coisa errada. Mas, gente, as nossas mudanças de vida, as nossas maiores mudanças e importantes mudanças acontecem sempre após um momento de profunda tristeza. E para que eu tenha essa mudança, eu preciso parar e pensar nela. Próxima emoção, alegria. Então, na alegria eu tenho sorrisos, risos, uma sensação de expansão, de leveza, de energia no peito, disposição. A alegria surge diante de situações que me fizeram um agrado, que me trouxeram bem-estar, algo que eu esperava, que se realizou. Então, quando eu tô com essa alegria toda, o que acontece dentro de mim, qual é a necessidade que eu tenho, é de
expandir aquilo, de dividir com outras pessoas, de estar em comunicação, de compartilhar com alguém, de ter interações sociais no nível mais positivo. Por isso que quando a gente está mais feliz, a gente se torna mais comunicativo, a gente compartilha mais com pessoas, a gente conversa mais, a gente acaba interagindo mais também. Toda vez que a gente se sente surpreso, existe um certo sobressalto, um susto, olhos arregalados, aquele aumento da frequência cardíaca, porque aconteceu alguma coisa que eu não estava preparado e eu preciso de todas essas organizações aqui dentro do meu corpo para me preparar caso eu precise reagir de alguma maneira que eu não estava a postos, porque é algo novo, é inesperado, então eu fico ali meio que em estado de alerta. Uma outra emoção muito parecida com a tristeza, mas diferente em alguns quesitos, é a sensação, aquela emoção da culpa. A culpa, ela traz um peso no peito muito grande, uma certa tensão muscular, uma baixa autoestima, e essa reação, assim como a tristeza, ela também dá uma baixa na nossa energia, e ela faz com que a gente queira uma necessidade de amparo, de carinho, de atenção, porque eu tô meio triste também por causa daquilo que eu fiz que não foi tão legal. Então, o meu corpo, ele me organiza para que eu reflita sobre isso, para que eu queira reparar danos, para que eu queira buscar perdão ou, se for possível, mudar algum comportamento que foi inadequado. A gente também tem a vergonha. E quando eu me sinto envergonhada, existe um certo rubor facial, a gente fica meio rígido, existe uma aversão ao contato visual, não consigo olhar nos olhos das pessoas, acabo suando também um pouco mais, fico meio nervoso naquele momento e tenho uma certa necessidade de fugir. Uma necessidade de se esconder, uma necessidade de se proteger de alguma maneira. Então, quando eu tenho vergonha e eu quero me esconder, é uma tentativa de reorganizar ali o que está acontecendo dentro de mim para que eu consiga voltar à minha estada de naturalidade. Semana passada a gente falou sobre ansiedade e aí fica aqui a dica no canal para você procurar esse vídeo e assistir um pouco mais sobre ele. A ansiedade também é uma emoção e dentro dela acontece uma série de reações fisiológicas que são sintomas, né? O aperto no peito, o ataque cardíaco, a sudorese, o enrijecimento das mãos, aquela tensão muscular, todos esses sintomas de ansiedade, que são as reações fisiológicas, elas nos preparam para 3 possibilidades de ações: lutar, fugir ou paralisar. Isso vai depender muito de como você percebe essa situação e da sua personalidade também. Se você quiser entender mais sobre ansiedade, vai assistir o vídeo da semana passada. Hoje eu quis te trazer aqui outras emoções para você entender que agir com inteligência emocional é compreender o que necessita a emoção que eu estou sentindo e como que eu posso agir para melhor lidar com ela. Qual dessas emoções aqui você está mais precisando alinhar um pouco ali as necessidades com a emoção? Se você já sabia disso, se você não sabia, o que te surpreendeu, o que foi novo para você, me conta. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre isso.